Olá, tudo bem? Definitivamente, o Brasil é o país onde as pessoas mentem, onde aqueles que usam o microfone e usam o talento da oratória, o talento que foi dado por Deus para transmitir alguma mensagem. Então, eles usam os dons e os talentos que Deus os deu para poder enganar, para poder ludibriar. A gente está tirando pessoas do inferno, do sofrimento. Hoje mesmo eu vi tanta gente testemunhar. Aliás, eu tinha acabado de ouvir uma mulher testemunhando ali. Foi curada e eu não sou nada, não sou ninguém, né? Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Pois, Deus me deu essa força. É assim que eu posso definir, mas esse acontecimento que aconteceu com o apóstolo Valdemiro Santiago, aliás, ele mesmo se intitulou apóstolo. Aqui, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios 1, São Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo por vontade de Deus. O apóstolo Valdemiro Santiago é um título no qual ele mesmo concedeu à sua pessoa. E sobre esse fato que aconteceu aí, sobre a camisa do apóstolo Valdemiro Santiago está curando as pessoas. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 12, está escrito assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Ou seja, Deus usou do lenço de Paulo para poder curar enfermidades e até mesmo para expulsar espíritos malignos. Porém, o apóstolo Paulo não cobrava nada das pessoas. E a camisa do Valdemiro Santiago já está sendo vendida as bênçãos. E eu quero ler aqui para você de novo, para que você tenha certeza daquilo que eu estou falando. 2 Coríntios 11, versículo 13, está escrito assim: esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de se espantar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em anjos de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Segunda Epístola de São Pedro, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão a si uma repentina ruína. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e sua ruína não dorme. Então, apóstolo Valdemiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos outros por aí que surgem no nosso Brasil como pessoas intituladas de apóstolos, de bispo, mas na verdade eles não são nada disso, são apenas enganadores. O problema é que as pessoas que frequentam essas igrejas, na maioria são pessoas simples, pessoas que não têm o hábito de ler, não têm o hábito de fazer pesquisa sobre aquela pessoa que está falando. Eu posso comparar a religião aqui no Brasil hoje como a política brasileira. Assim como os políticos enganam o brasileiro,
Assim como a mídia engana os brasileiros, a religião também, não são todas, mas muitos usam da palavra de Deus, usam do nome de apóstolo para poder ludibriar e para poder enganar. Gabriel, mete a espada, bota ela de joelho. Olha só, como tivesse com uma arma na mão. Olha o demônio como tivesse com uma arma. Ela não tem culpa, mas o demônio obedece ao homem de Deus. Satanás, olha pra mim. Olha pra mim, tô mandando. Olha pra mim, capeta. Aponta a tua arma pra mim. Olha aí, tá vendo? Ela tá apontando a arma pra mim. Ela não tem culpa. Ali é Satanás, ela não tem culpa nenhuma. Ali é o próprio demônio. Mas o demônio vai levar tiro, agora ele vai cair quando eu atirar. Ela tá com a arma dela, eu tô com a minha. Quando eu atirar, ela cai. E esse cara é tão sem vergonha que ele poderia usar esse livramento que Deus deu a ele para que ele pudesse de verdade se converter e buscar o verdadeiro Deus, buscar uma conversão autêntica e genuína. E o exemplo dele iria servir para trazer muitas pessoas que estão na mentira para a luz. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, na Bíblia você encontra várias conversões, de pessoas que eram totalmente do mal. O apóstolo Paulo é um deles, que matava, perseguia cristãos e depois se tornou apóstolo por vontade de Jesus Cristo. Vemos também no Antigo Testamento Nabucodonosor, que era um rei tirano, que oprimia o povo judeu e que se converte por meio do testemunho. Então, o apóstolo Valdemiro Santiago foi poupado por Deus. Porém, ao invés dele usar o livramento que Deus concedeu a ele, ele usa a sua camisa ensanguentada para continuar enganando, para continuar ludibriando e para continuar enriquecendo. Eu não sei como que esse cara tem a cara de pau de dizer que a camisa ensanguentada dele está curando. E fica aquela dúvida, ele que cura tantas pessoas na igreja dele, por que ao invés dele ir ao hospital receber pontos, por que ele mesmo não curou o seu pescoço? Por que os anjos do céu não desceram e costuraram o corte que foi feito no pescoço dele? Então, eu quero dizer para você que me ouve, leia a Sagrada Escritura e não caia nesses falsos apóstolos, nesses falsos pastores que querem apenas ludibriar, querem apenas ganhar dinheiro, como Agenor Duque, R.R. Soares, apóstolo Valdemiro Santiago, Edir Macedo e tantos outros que eu nem sei o nome, porque eu sei que existem muitos outros por aí. Se você dá uma volta pela cidade, você vê que as igrejas elas estão proliferando. Jesus Cristo ele disse para São Pedro, lá no capítulo 16 de São Mateus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo fundou apenas uma igreja, apenas um corpo. Jesus, ele deixou o seu corpo nessa terra e hoje as pessoas usam do nome de Deus, usam da Sagrada Escritura para poder enganar. Eu vou dizer para você, qualquer pessoa que tenha uma boa oratória, qualquer pessoa que estuda aí um livro sobre PNL, qualquer pessoa que estuda um pouco sobre psicologia humana, ela pode montar uma igreja e enganar as pessoas. Porém, eu digo a você, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se logo vem a perder a sua alma? Então, o recado é esse. Não caiam no engodo desses falsos profetas, falsos apóstolos, que a própria Sagrada Escritura diz. E às vezes eu faço um vídeo dizendo que fulano de tal é falso e falso, as pessoas comentam no comentário, quem sou eu para julgar? Mas eu não estou aqui julgando o apóstolo Valdemiro, eu estou aqui dizendo das atitudes, dos atos que ele está cometendo. Quem vai julgar ele é Deus, não sou eu. Mas o que ele está fazendo, usando o marketing, com a sua camiseta ensanguentada para ganhar mais dinheiro, porque a igreja dele está falindo. Ele criou guerra com a Igreja Universal e ele perdeu muito espaço. E nessa, aquele falso profeta do Agenor Duque está em grande ascensão. Eu queria ver esses caras que montam igreja em centros de cidades grandes,
e de cidades que tem aí de 200, 400 mil habitantes para cima. Eu queria ver esses caras montar igreja lá no meio da roça, lá no meio do sertão. Porque quando você pega o carro e vai para o sul de Minas, você vai para esses lugares afastados da cidade, você raramente vê essas igrejas pentecostais. Você raramente vai ver essas igrejas de que engano. Por quê? Para eles o que importa não é salvar almas, para eles o que importa é dinheiro. É dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E nada mais que isso. Aponta a tua arma para mim. Olha aí, tá vendo? Ela tá apontando a arma para mim. Ela não tem culpa. Ali é Satanás, ela não tem culpa nenhuma. Ali é o próprio demônio. Mas o demônio vai levar tiro, agora ele vai cair quando eu atirar. Ela tá com a arma dela, eu tô com a minha. Quando eu atirar, ela cai. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Olá, tudo bem? Definitivamente, o Brasil é o país onde as pessoas mentem, onde aqueles que usam o microfone e usam o talento da oratória, o talento que foi dado por Deus para transmitir alguma mensagem. Então, eles usam os dons e os talentos que Deus os deu para poder enganar, para poder ludibriar. Que a gente está tirando pessoas do inferno, do sofrimento. Hoje mesmo vi tanta gente testemunhar. Aliás, eu tinha acabado de ouvir uma mulher testemunhando ali. Foi curada. E eu não sou nada, não sou ninguém, né? Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Só que Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada através dela, Deus já curou pessoas na igreja. Pois, que Deus me deu foi essa força. É assim que eu posso definir, mas esse acontecimento que aconteceu com o apóstolo Valdemiro Santiago, aliás, ele mesmo se intitulou apóstolo. Aqui, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios 1, São Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo por vontade de Deus. O apóstolo Valdemiro Santiago é um título no qual ele mesmo concedeu à sua pessoa. E sobre esse fato que aconteceu aí, sobre a camisa do apóstolo Valdemiro Santiago está curando as pessoas. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 12, está escrito assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Ou seja, Deus usou do lenço de Paulo para poder curar enfermidades e até mesmo para expulsar espíritos malignos. Porém, o apóstolo Paulo não cobrava nada das pessoas. E a camisa do Valdemiro Santiago já está sendo vendida as bênçãos. E eu quero ler aqui para você de novo, para que você tenha certeza daquilo que eu estou falando. 2 Coríntios 11, versículo 13, está escrito assim: esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de se espantar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em anjos de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Segunda Epístola de São Pedro, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim como houve entre o povo falsos profetas,
assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão a si uma repentina ruína. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e sua ruína não dorme. Então, apóstolo Valdemiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos outros por aí que surgem no nosso Brasil como pessoas intituladas de apóstolos, né, de bispo, mas na verdade... Mas depois vai levar tiro, agora ele vai cair quando eu atirar. Ela tá com a arma dela, eu tô com a minha. Quando eu atirar, ela cai. E esse cara é tão sem vergonha que ele poderia usar esse livramento que Deus deu a ele para que ele pudesse de verdade se converter e buscar o verdadeiro Deus, buscar uma conversão autêntica e genuína. E o exemplo dele iria servir para trazer muitas pessoas que estão na mentira para a luz. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, na Bíblia você encontra várias conversões, né, de pessoas que eram totalmente do mal. O apóstolo Paulo é um deles, que matava, perseguia cristãos e depois se tornou apóstolo por vontade de Jesus Cristo. Vemos também no Antigo Testamento Nabucodonosor, que era um rei tirano, que oprimia o povo judeu e que se converte por meio do testemunho. Então, o apóstolo Valdemiro Santiago foi poupado por Deus. Porém, ao invés dele usar o livramento que Deus concedeu a ele, ele usa a sua camisa ensanguentada para continuar enganando, para continuar ludibriando e para continuar enriquecendo. Eu não sei como que esse cara tem a cara de pau de dizer que a camisa ensanguentada dele, eles não são nada disso, são apenas enganadores. O problema é que as pessoas que frequentam essas igrejas, na maioria são pessoas simples, pessoas que não têm o hábito de ler, não têm o hábito de fazer pesquisa sobre aquela pessoa que está falando. Eu posso comparar a religião aqui no Brasil hoje como a política brasileira. Assim como os políticos enganam o brasileiro, assim como a mídia engana os brasileiros, a religião também, não são todas, mas muitos usam da palavra de Deus, usam do nome de apóstolo para poder ludibriar e para poder enganar. Gabriel, mete a espada, bota ela de joelho. Olha só, como tivesse com uma arma na mão. Olha o demônio como tivesse com uma arma. Ela não tem culpa. Mas o demônio obedece ao homem de Deus. Satanás, olha pra mim. Olha pra mim, tô mandando. Olha pra mim, capeta. Aponta a tua arma pra mim. Olha aí, tá vendo? Ela tá apontando a arma pra mim. Ela não tem culpa. Ali é Satanás, ela não tem culpa nenhuma.